E a maldição é um ato de Deus. A maldição não é um ato do diabo. Deus diz, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É que as portas são abertas do mundo natural para o mundo espiritual por decisão do homem. Opa, isso é muito importante. O mundo espiritual é legal, ele não é místico como as pessoas pensam. Ele funciona legal no sentido de jurídico. leis, funciona dentro de leis, Aham. dentro de leis. Então, por exemplo, quando Deus cria o homem, coloca na terra para dominar a terra, é mundo natural. Terra não é mundo espiritual. Para dominar, ele dá o direito de governo para o homem. Lá em Gênesis 1:26, também disse, Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Presta atenção, língua portuguesa, nossa, é plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, fazendo o homem para governar na terra. E Deus deu ao homem domínio. Domínio é governo, é gestão. E é como um pai que entrega uma casa para um filho morar. A escritura, o registro de imóveis está no nome do pai. Ele é o dono. Vai no cartório, está lá tudo em nome do papai, mas o papai deixa o filho morar. Esse filho tem domínio dessa casa. O papai entrega a casa e não fala, você só pode receber fulano ou ciclano na sua casa. Você só pode receber quem eu quiser que você receba. Ele dá liberdade ao homem de escolha. Abrir a porta para quem ele quiser. E o mundo natural conecta-se com o mundo espiritual através de portas. Eu, para entrar nesse estúdio, teve que abrir uma porta ali. E eu entrei porque a porta foi aberta, senão eu não entraria. Quando Deus fala para Caim, lá no começo da criação, Caim já tinha intenção de matar o irmão. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Mostra que o mal entra por uma porta. Quando no livro de Apocalipse, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, é você quem vai abrir. Eu entrarei. E entrarei na sua casa. O projeto de Deus é família, é casa. Cearei contigo. Então, o homem abre portas para a luz ou para trevas. Ele pensa que as coisas acontecem por sorte ou por azar. Não existe isso no mundo espiritual. Ah, bom explicar. Não existe sorte e azar no mundo espiritual. Existem dois reinos, ou o império das trevas e o reino da luz. No império das trevas governa Satanás, que mata, rouba e destrói. No reino da luz governa Jesus, que dá vida e vida em abundância. Ele fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando o homem abre a porta para o ladrão, ele entra para roubar. E é o homem que abre. E como é que abre a porta? Pecado. A palavra é pecado. E o que é pecado? Vamos definir esse negócio. Vamos. Defina o que é pecado, porque muita gente que está escutando a Pecado gente... é você fazer o que Deus diz para não fazer. Ou você não fazer o que Deus diz para você fazer. Vamos dar um exemplo. Deus diz para você honrar seu pai e sua mãe. Você não honra. Você desonra seu pai e sua mãe. Você está pecando. A Bíblia diz até que se você sabe fazer o bem e não faz, Exatamente. comete pecado. Então, ele deu uma ordem de fazer e você não fez. É pecado, é transgressão à ordem de Deus. Ou seja, pecado não é só o erro diretamente cometido, mas também a omissão. Também, porque quando ele fala não, eu falo que o mundo espiritual é legal. Existem leis de ordem omissivas, não faça. Ok. Existem leis de ordem comissiva, faça. Então, de ordem omissiva, não adulterarás. É não. Não faça, não faça. De ordem comissiva, honra teu pai e tua mãe. Quando você faz o que Deus diz para não fazer, você está pecando. Quando você não faz o que ele diz para fazer, você está pecando. Ou seja, é a independência do homem de fazer escolhas fora de Deus. E isso agrada Satanás. Você abre uma porta para ele. Porque quando você... Não tem zona neutra no mundo espiritual. Não existe. Opa. Não existe zona neutra, ou luz ou trevas. Acredito. Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quando você está contra o que Deus quer, você está abrindo uma porta e o inimigo entra para fazer uma festa. E o detalhe, ele não faz só numa vida, ele faz nas gerações futuras. Porque o mundo espiritual é legal e na lei de Deus está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Eu quero mostrar algo para você, ouvinte, na palavra, que talvez vai fazer você refletir sobre isto que eu acabei de te contar. Começo do mundo, o homem se perverteu, abriu portas para o inimigo, Deus quis destruir os homens, fez o dilúvio. Escolheu um homem que na Bíblia diz que ele era reto e andava com Deus, era justo. Noé, faz a arca, bota a tua família dentro. Porque o projeto de Deus é para a família, sempre para a família, sempre. Termina o dilúvio, as águas descem, Noé era lavrador, plantou uma vinha, tomou um porre. E bêbado,
ficou descomposto, pelado dentro da tenda, nu. Entra o filho mais novo. Quem é o filho mais novo? É Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. O filho mais novo entra e vê o pai peladão, certamente urinado, vomitado, tudo aquilo que a gente vê num bêbado que está dormindo. Ele não cobre o pai, ele não fecha a tenda, ele não protege o pai. Ele sai e chama os irmãos. Manos, venha ver o pai. Os irmãos, por sua vez, entraram de costas, com a capa para cobrir o pai, rosto desviado, para não ver a nudez do pai, para o pai não se envergonhar diante deles depois. Quando Noé acorda e soube o que lhe fizeram o filho mais moço, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, disse, maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Ele só tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé. Cã pecou. A maldição vem para a descendência dele, que começa no filho dele, chamado Canaã. Canaã é filho de Cã. Não foi Canaã que entrou na tenda. Não foi Canaã que desonrou o pai. Foi Cã que desonrou o pai. Canaã é neto. E toda a terra de Canaã foi amaldiçoada por causa disso. Aí você vai ver a descendência de Canaã, toda ela amaldiçoada. Aí por quê? Porque não está escrito nos 10 mandamentos, visitarei a iniquidade dos pais nos pais, é dos pais nos filhos. O preço do pecado do pai é morte, o salário do pecado é morte. Essa é a maior confusão na cabeça dos teólogos, sabia? Por quê? Eles confundem a responsabilidade pessoal com a herança espiritual. É tudo diferente, são leis diferentes. Na responsabilidade pessoal, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não morre pelo pecado do pai. Mas na lei da herança, o filho recebe um legado de maldição. E a maldição é um ato de Deus. A maldição não é um ato do diabo. Deus diz, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, quando ele fala para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. É ele que termina o Velho Testamento dizendo que se não houver conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição. E eu tenho dito, Tiago, onde eu passo, para você querer interpretar a Bíblia, estude o português, porque a língua portuguesa vai te ensinar a interpretar a Bíblia. Muito bom isso. O Espírito Santo falou no Pentecoste nas línguas daquelas pessoas que estavam ali. Leia Atos 2, várias nacionalidades, cada um ouviu na sua própria língua. Você pode falar com Deus em línguas estranhas, mas ele vai falar com você na sua língua. E na minha língua, na minha Bíblia, em qualquer Bíblia que abrir agora, no último livro da Bíblia, o último capítulo, está escrito que só no céu não haverá maldição. E haverá, na língua portuguesa, é tempo futuro do verbo. Não é presente. Então, a maldição continua existindo na terra. Mas tem solução. A cruz veio para isso. A morte de Jesus na cruz é para perdoar pecados, curar enfermidades, transformar a maldição em bênçãos. Tudo isso Deus nos entrega naquela cruz. Naquela cruz. Eu posso falar dessa cruz para os ouvintes? Por favor. Então, vamos lá. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa cruz. Então, eu vou te contar como é que é. Eu sou juíza. Uma sentença é um ato perfeito e acabado de um juiz. Juiz reto, juiz sério, juiz íntegro. Ele vai analisar os fatos, ver provas, tomar testemunhos, depoimentos, aí ele faz uma sentença. O isto posto é o julgamento dele. Julgo, procedente à ação, é a decisão dele. Mas é só uma folha de papel. Só. Se essa sentença não for executada, ela não tem eficácia. Imagine se eu faço uma sentença para alguém devolver para você uma área de terra que tomou de você. Enquanto a área de terra não voltar para sua mão, a sentença não valeu para você. Pagar uma dívida, botar um bandido na cadeia. Enquanto não for executada, ela não tem valor. Então, vamos lá. O Supremo Juiz do Universo, o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as leis que regem o mundo e que julga tudo, tem um Supremo Tribunal no Universo, ele condenou o homem à morte por causa do pecado. Lá no princípio da criação, quando o homem escolheu desobedecê-lo, fazer o que ele disse para não fazer, morreu. Em Adão, todos pecaram. A Bíblia diz, em Adão, todos pecaram, porque as gerações são chamadas à existência. Em você já estava a semente dos seus filhos, e a semente dos seus netos, e dos seus bisnetos. Por isso que, quando Rebeca estava grávida de gêmeos, e ela tem um incômodo, porque uma gravidez gemelar incomoda muito, ele diz que ela tem 2 nações no seu ventre. Se Rebeca aborta Jacó, aborta toda a nação de Israel. As gerações são chamadas à existência. Então, lá no começo da criação, quando Deus condena o homem à morte, ele condenou toda a humanidade à morte. Toda a humanidade à morte.
Todos os homens que foram formados para serem filhos de Deus tornaram-se só criaturas, perderam o DNA de Deus, todos. A Bíblia fala que em Adão todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E essa glória é a identidade de Deus, é o DNA de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo juntos. O homem tornou-se só criatura, criatura amada pelo Pai. Por isso que Jesus, na ressurreição dos mortos, reúne os discípulos que sobraram, porque Judas já havia suicidado, e diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será criatura condenada. Mas a maravilha desse amor de Deus pelo homem é que, quando ele bateu o martelo, condenou o homem à morte, toda a humanidade à morte, ele já arrumou uma solução. Ele arrumou um substituto para executar, para não precisar executar o homem. A cruz é a execução da sentença que matou toda a humanidade. Jesus foi para aquela cruz para eu e você não irmos. A sentença que mata o homem teve execução. E a execução foi na cruz. E um juiz não pode botar 2 homens na câmara de gás pelo mesmo crime. Uau. Ou Jesus morre por você, ou você morre por você. E a salvação do homem é por Jesus. Ele tem que receber Jesus. Ele é o único caminho que vai levar ao Pai, vai levar a voltar a ser filho de Deus. Por isso ele fala: eu sou o caminho, o artigo masculino definido singular, não é um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela cruz, a sentença de morte foi cumprida? Foi. Foi eficaz a sentença? Foi. Só que eu fui substituída por alguém que riscou a minha dívida. É como se eu estivesse indo para a forca ou indo para a decapitação e ele entrasse na minha frente e falasse: pode sair, eu morro no teu lugar. Por isso, só Jesus salva. Assista o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, porque Deus usa tudo. Usa cavalo, mula, Hollywood, usa tudo. É verdade. Para contar a verdade que ele quer contar. Quem que está na filme. cruz? Quem que está naquela cruz? Quem? Quem que está naquela cruz? Nenhum dos líderes, dos ícones das religiões estão lá. Só ele. Só ele salva. Só ele é o caminho que leva ao Pai. Por isso, as pessoas deveriam ler todos os textos de um determinado assunto, porque um texto fora do contexto dá pretexto para heresia. Aí, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe de cor e salteado, bota no carro, bota no espelho, continua a ler o texto. Ele veio para salvar o mundo, não para julgar, porque o mundo já está julgado, está escrito. Já está julgado. Aí, como que termina João 3, versículo 36? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, quem é rebelde contra o Filho, sobre ele permanece. Permanecer é continuar. Língua portuguesa. Permanece a ira de Deus, a justiça de Deus. Ou eu recebo Jesus, recebo o sacrifício dele, recebo essa dádiva que Deus dá para a humanidade, de não condenar o homem à morte, mas condenar o seu próprio Filho, que porque tinha em si a dualidade de ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se fosse Deus, na cruz não doeria nada. Ele tinha que vir como homem, vir em carne, nascer de mulher, ter sangue, ter carne, ter alma para sofrer. Quando Jesus chora no Getsêmani, ele fala: minha alma está triste até a morte. Deus deu a ele a tridimensionalidade do homem, corpo, alma e espírito, para ir para a cruz, para ser humilhado, para sofrer pela humilhação, para ser rejeitado, para sofrer tudo que o homem sofre, para poder substituir o homem. E aí ele morre pelo homem e ele fala: recebe a minha morte para você viver eternamente. Por isso que ele é o único caminho, só ele, só ele, só ele, só ele. Então, o que a senhora está dizendo, que é justamente o que eu penso, só que a senhora explica muito melhor, é que eu nasci numa família, minha família não tem religião, mas eu sou uma pessoa de bem. Não roubo, não engano, não tiro dinheiro de ninguém, não sou um mentiroso e tal. Tem muita gente assim. Muita gente sim. Ou seja, não sou religioso, mas também não faço mal. Ainda assim, já estou condenado porque eu estou dentro deste mundo que já está sentenciado. Já. Ok. E somente se eu reconhecer no meu coração e confessar com a minha boca que esse sacrifício da cruz foi a substituição da sua morte, pela minha condenação, por causa do mundo, ele foi executado no meu lugar. Só dessa forma eu passo para o outro lado, que é o lado da salvação, dos salvos. Sim. E nesse lado aqui,
eu tenho uma proteção espiritual contra maldição, ataques demoníacos ou qualquer outra coisa? Vou te responder, é muito mais amplo, a resposta é muito mais ampla. Vou começar pelo princípio da sua fala. A Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio, livro de Atos. Atos dos Apóstolos é o começo da igreja, a igreja primitiva. Esse homem era bom, era piedoso, orava dava contínuo, esmolas. dava esmola, mas não conhecia Jesus. E porque ele buscava Deus com sinceridade de coração, Deus dá uma mensagem espiritual para ele. Avisa ele que tinha um moço chamado Pedro, em outra cidade, chamada Jope, que ia falar a verdade para ele. E qual era a verdade? Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus para você ser salvo. Muito bom. Porque só a tua bondade não te salva. Não basta. Por isso que existem religiões que, equivocadamente, Tiago acha que boas obras vão salvar o homem. A fé sem obras é morta. Eu tenho que fazer boas obras, porque se eu fui salva, eu tenho espírito, eu tenho que demonstrar isso pela minha bondade. Eu demonstro pelas obras, mas não são as obras que me salvam. Não. Tem um vídeo meu no meu... Posso fazer Por favor, à vontade. Tem um vídeo meu no meu canal do YouTube, meu canal Tânia Tereza Oficial, Tereza com Z. Isso. Sigam lá, gente. Me sigam. Não se omita. Diga a verdade. Eu conto a história da minha mãe. Minha mãe era espírita. Anos e anos e anos, acreditando que boas obras levaria ela para a vida eterna. E eu conto detalhe por detalhe de toda a argumentação que eu tive com ela para entender o equívoco que é isso, né? Que a boa obra é que salva, que a boa obra é que salva. Então, primeira parte, a Bíblia fala desse homem que era bom, piedoso, orava de contínuo, dava esmola, mas não conhecia Jesus, precisava conhecer para ter salvação. Quando você recebe a salvação, que você recebe Jesus como teu Senhor, ele passa a governar a tua vida e você começa a ter alguns privilégios no mundo espiritual. Por exemplo, você de cara já recebe o Espírito Santo. Se você estava incorporado por um espírito imundo, você agora vai ser incorporado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. Você se torna um filho de Deus. Você tem um nome escrito no livro da vida, que significa você vai descascar a primeira morte, mas você vai ressuscitar e vai viver eternamente com Deus. Por séculos e séculos e séculos e séculos. Você já não tem mais a segunda morte. E o que é a segunda morte? Inferno, é o nome dela. É só ler a Bíblia para entender os últimos capítulos de Apocalipse. Mas a cruz não te dá só salvação. A cruz te dá um pacote completo. É como um depósito bancário. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.